Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando a 4ª temporada do programa ID. Me senti muito honrada em ser convidada pela Fundação Fraternidade à apresentação deste programa. Meu nome é Geni de Castro e estamos aqui para ajudar na evangelização de todos em casa e hoje temos um convidado muito especial, o Padre Gilberto Bertolini, da paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Olá, Padre, tudo bom? Olá, Janine, tudo bem? É uma alegria para mim estar aqui presente no dia de hoje para conversarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus e é um momento especial também, né, estarmos juntos. Muito obrigada, Padre. Qual é o evangelho que vamos proclamar hoje? Eu escolhi o Evangelho de Mateus 6, 24 a 34. Certo, Padre. Mas antes vamos ouvir a oração do Padre Ladislau Molnar. Meu irmão, rezamos ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, coloco nas tuas mãos toda a minha vida, o passado, presente e o futuro, a minha família e todos os que colocaste no meu lado. Abençoai, Senhor, e protegei. Mandai os teus santos anjos para preparar o caminho e afastar as coisas desagradáveis e dirigir a minha vida. Cada momento quero fazer a tua vontade e viver o teu amor. Eu te louvo e glorifico, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Após a oração do Padre Ladislau, gostaria que o Padre Gilberto se apresentasse aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, Padre. Ok, eu sou o Padre Gilberto, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Temos como fundador São João Calabria, que nasceu em Verona, Itália. E nós temos algumas atividades aqui no Brasil e outras no mundo. E hoje, atualmente, eu estou na paróquia da Restinga. Estou trabalhando na área pastoral, Sim, Padre. acompanhando a atividade faz pouco tempo, mas estou nessa atividade justamente preparando até uma festa que nós temos agora, Opa! da Nossa Senhora da Misericórdia. Muito bom. Sim, Padre. Podemos proclamar, então, o Evangelho após sua apresentação? Ok. O Evangelho, então, Mateus 6, 24 a 34, é de Mateus, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, será fiel a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso é que lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai que está nos céus o alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olha como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim se veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Os pagãos que ficam preocupados com essas coisas, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês em acréscimo todas estas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Amém. Muito bom, Padre.
O senhor poderia meditar agora? Esse evangelho é muito importante, que hoje eu trago para vocês, porque ele faz parte do carisma calabriano de São João Calabria. Esse evangelho ele leu numa noite, todo o evangelho, e esse texto para ele foi fundamental para compreender o que Deus queria na vida dele. Ele já estava acolhendo alguns meninos na casa dele, e ele não tinha uma compreensão do que Deus de fato queria. E a partir desse evangelho, ele compreende que a fé, a confiança, a vida e a providência é fundamento para viver também o amor e a ternura de Deus que é Pai e que Ele nos ama infinitamente. E podemos dividir em duas partes. O primeiro versículo 24, podemos falar que é a escolha fundamental, Certo. e depois o restante do texto, a busca fundamental. Só que antes do versículo 24, só para entender um pouquinho melhor, Jesus fala assim, que é preciso ajuntar tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem. E ele diz assim também, onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. E é importante também lembrarmos que o olho, ele fala do olho, que é como uma lâmpada. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Depois do texto, a gente vai retomar um pouquinho essa parte, né? Mas por que é uma escolha fundamental o versículo 24? Onde a gente escolhe ou servir a Deus ou servir a riqueza. E é importante porque quando nós decidimos servir a riqueza, nós podemos fazer qualquer coisa em vista da riqueza. Podemos explorar pessoas, podemos passar por cima das pessoas, podemos não enxergar que existe um ser humano à nossa frente. Exato. Então, por causa da riqueza, a gente pode tomar um parâmetro de decisões onde que a gente acaba desvalorizando o ser humano e até esquecendo de Deus. Exatamente. E isso não faz bem para o ser humano. Com certeza. No momento que a gente escolhe como parâmetro de discernimento Deus, aí muda a perspectiva. Aí nós podemos continuar o evangelho. Porque escolher a Deus, nós vamos escolher também fazer a sua vontade, o seu projeto, viver o evangelho, sermos evangelhos vivos, concretos no dia a dia. E o evangelho sempre valoriza muito a pessoa humana. Busca com que a gente dignifique todo ser humano, seja quem for. Certo. Pobre, estrangeiro, a pessoa excluída, né? Todos nós devemos valorizar muito o ser humano. Isso que o Evangelho pede. E depois, na busca fundamental, coloca aqui sobre as preocupações. A palavra preocupação aparece 7 vezes. Opa! Não é que é uma palavra perfeita, assim, no sentido do valor evangélico. Mas significa que no nosso dia a dia, as preocupações fazem parte do nosso ser. E todos nós temos preocupações, algumas maiores, outras menores, mas às vezes as preocupações fazem com que a gente não confie e nem tenha fé em Deus e muito menos na sua providência. É verdade. Então esse evangelho fala justamente assim, que essas preocupações vãs, que é o comer, o beber, o vestir, elas não podem estar acima do ser humano. Então elas são importantes, nós precisamos disso. Claro. Mas aqui fala justamente daquelas pessoas que às vezes têm demais para comer e acabam escolhendo um monte de coisas, preocupando, né? Se preocupando. Até para o vestir, às vezes as pessoas se preocupam mais pelo vestir e não pelas relações humanas, pela convivência com as pessoas. Então, isso pode fazer com que isso se torne um valor maior que o ser humano. Às vezes, a marca se torna maior que o ser humano. É verdade. Então, parece que a pessoa tem um valor se tem uma roupa melhor ou uma comida melhor. Mas o Evangelho diz que o valor humano está justamente em viver a palavra de Deus e servir as pessoas. E por isso nós temos um valor muito importante como seres humanos. E que está acima de qualquer coisa física, material que nós temos pela frente. Então, a partir dessa busca fundamental, nós vamos ver algumas palavras assim, importantes que nos chamam a atenção, que fazem com que a gente reflita um pouco mais sobre essa dimensão do abandono à divina providência, que é fundamental. E também esse texto revela para nós que Deus é um Pai
o Pai de todos, e que nós devemos aprofundar sempre mais a nossa fé e confiança em Deus Pai Providente. Porque se Ele nos ama, nós também devemos sentir que esse amor faz com que a gente seja pessoas com valor, pessoas mais valorizadas, mas também nos leva a viver como irmãos e irmãs. Porque se Deus é Pai, nós somos irmãos, somos irmãs. E, sobretudo, viver a fraternidade, né? E tem alguns pontos assim importantes aqui dentro do Evangelho que nos ajudam a refletir sobre isso, né? E que nós vamos refletir alguns pontos assim essenciais, porque se escolhemos a Deus, o caminho certo é a busca do reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus e a sua justiça é justamente viver o Evangelho e viver a pessoa de Jesus Cristo. Então, isso faz parte também dessa dimensão do projeto de Deus na nossa vida, né? Então, depois nós vamos comentar um pouco mais, para falarmos alguns pontos assim básicos, e que nós vamos refletir um pouco mais e aprofundar. Tá certo, padre. Assim, é que São João Calabria, né, ele nos auxilia, né, nessa escolha e nessa busca que a gente procura, né, do essencial, realmente, das riquezas do céu, né? É isso que a gente precisa de fato. Mas vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos, padre, tá? Com a sua meditação. Estamos retornando para esse segundo bloco. Para você que está nos acompanhando agora, nós estamos no Evangelho de Mateus 6, 24 ao 34, né? Sobre São João Calabria, não é, Padre Gilberto? O que mais o senhor poderia nos acrescentar sobre esse Evangelho, para quem está em casa, sendo evangelizado nesse momento tão importante? Ok. Tinha falado no primeiro bloco que a escolha fundamental é o versículo 24, e agora falaríamos sobre a busca fundamental. Essa busca fundamental, dentro da espiritualidade calabriana, ela é muito importante, né? E poderia dividir assim, em 4 temas, para ser mais concreto, né? Certo. Que o primeiro tema seria preocupações, o segundo, o valor do ser humano, o terceiro, o olhar, depois o quarto, a fé, e o quinto, sobre o viver, com intensidade. As preocupações. Como nós falamos antes, as preocupações fazem parte do nosso dia a dia. É verdade. Só que aqui faz aquela preocupação assim exagerada sobre o vestir, o comer e o beber. E aqui Jesus diz assim, ó, mas será que o ser humano não vale mais do que a comida? O corpo não é mais do que o vestir? É interessante que fala do corpo aqui também, porque o corpo é a expressão nossa. Sim. Nós nos comunicamos com o corpo. Então, aqui fala também das relações humanas. A relação humana é muito mais do que o vestir, do que aquilo que a gente faz do comer e beber, né? Com certeza. E às vezes essas preocupações nos tiram o foco daquilo que é o essencial. E por isso, então, que Jesus chama a atenção, que essas preocupações que fazem parte do nosso cotidiano não podem fazer com que a gente desvalorize o ser humano e nem deixe de lado a Deus. O segundo tema sobre o valor do ser humano é justamente isso aqui. Você não vale mais do que a comida? Vocês valem mais, nós valemos mais do que isso, até Jesus fala, né? Sim. Então, a vida é mais do que essas preocupações, e também nós somos mais. Quer dizer, a nossa autoestima, o nosso valor, a nossa dignidade humana, a dignidade do ser humano. Isso é muito importante a gente se valorizar também. Precisamos ser mais, né, padre? Nessas questões. Porque nós somos importantes, né? Pessoas importantes. Isso. E o que faz nós sermos mais importantes ainda? Esse amor de Deus que tem por nós. Deus que é um bom Pai. A fé. Justamente. O Calabria sempre se sentia um zero à miséria, um zero à esquerda, que ele estragava a congregação. Mas, porém, quando se falava do amor de Deus, ele se sentia o mais amado de todos. E isso fez com que ele superasse muitas e muitas dificuldades e limitações que ele tinha naquele tempo, porque ele passava fome, era pobre, né? E tudo isso fez com que ele se sentisse muito amado e superasse muitas dificuldades que tinha na sua vida. Que linda história. E justamente a nossa vida também, quando nós sentimos essa experiência do amor de Deus na nossa vida, também nós podemos superar
muitas dificuldades, É. até relacionadas com a nossa identidade, com a nossa autoestima Exatamente. também. É. O terceiro tema, assim, seria o olhar, que fala lá também que o olho é aquilo que nos torna mais iluminados. Isto. Aqui o olhar é o seguinte, Jesus diz, olha os pássaros do céu. Eles não fiam, não tecem e se alimentam. Então Deus lhe dá o alimento. Isso significa também a confiança na divina providência. Quer dizer, nós nos preocupamos demais, mas Deus nos coloca aquilo que é necessário. E Ele fala que para os pássaros não faltou o necessário. Então, na nossa vida, é justamente essa confiança. Porém, o pássaro também significa a liberdade, né, do ser humano. É verdade. Mas também o compromisso de ir buscar esse alimento. Quer dizer, nós temos que ter também esse compromisso de fazer a nossa parte e Deus vai nos conceder aquilo que é necessário. Também fala dos lírios. Olha os lírios do campo. Os lírios do campo são simples. De manhã, como a erva do campo, né, nasce e de tarde já seca, né? Isto. E Jesus diz, vocês são muito mais do que isso. Né? Então, os lírios do campo significam que a beleza, a nossa beleza como seres humanos, das coisas, do contemplar a beleza, mas também a simplicidade. E depois também, nesse contexto dos pássaros, dos lírios, também ele diz assim, Jesus, que acaso a gente conseguiu acrescentar 1 centímetro, seja do que for, com as preocupações? Claro que não. Se eu me preocupar muito com a viagem que eu vou ter de avião na próxima semana, por mais que me preocupe, eu não viajo. Né? A não ser aquele dia que eu vou ter o voo, né? Então, as preocupações em si não é que resolvam aquilo que vai acontecer na nossa vida. Né? Não é que vão acrescentar coisas a mais. E o que vai nos acrescentar é justamente a fé. Então, Jesus diz assim, ó, muito mais ele fará por nós, gente de pouca fé, ele coloca, né? E esse é o terceiro tema, o quarto tema, aliás, que fala sobre a fé, que é muito importante, a fé, a confiança em Deus Pai Providente. A fé e a confiança é fundamental. Se eu confio em Deus, eu me coloco nas suas mãos. Se eu tenho a fé também, faz com que eu me mova sempre mais ao crescimento, à superação daquilo que são as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia. Porque ele diz assim também, Jesus, os pagãos já fazem isso. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, essas preocupações exageradas, que às vezes até a pessoa vai até dar um valor para a pessoa, ou até a pessoa classifica os outros de acordo com a roupa, né? Porque a pessoa, de repente, é muito pobre, parece que tem menos valor. Exato, não é isso. É justamente... Infelizmente, né, padre? É triste a gente constatar isso, mas é verdade. Justamente. E nós que temos uma visão de fé, não podemos fazer distinção de pessoas. Agora, os pagãos até fazem isso aí. Quer dizer, não precisamos nem ser cristãos para fazer isso aqui. Agora, sendo cristãos, nós temos que perceber que o ser humano ele é muito importante porque Deus é Pai e nos ama infinitamente. E o quinto tema é viver com intensidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Esse é o fundamento. Se nós fizermos bem essa busca, que é assim como buscar o tesouro, que nós vimos antes, o resto vem. Quer dizer, se nós vivemos a fé e a confiança em Deus Pai, o resto vai nos mandar. E o Cravo sempre dizia assim, ó, se Deus nos manda as crianças, vai nos mandar o recurso também. Isso nunca faltou nada no tempo do Calabria, mesmo enfrentando uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nunca faltou nada, porque a providência sempre se manifestou e ajudou, né, a todas as pessoas que precisavam. E depois assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus coloca, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Ou seja, viver com intensidade o dia de hoje. Viver bem o dia de hoje, viver a presença de Deus na nossa vida, viver bem a relação com as pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo a nossa família, as pessoas que estão mais próximas, essa intensidade da vivência desse amor de Deus. E depois ele conclui que a cada dia basta a sua própria dificuldade. A cada dia basta o seu mal. Em outras traduções também da Bíblia, né?
Então, esse texto da busca fundamental do Evangelho de hoje, justamente nos coloca assim, nós temos um valor muito grande como seres humanos. E isso faz muito bem para nós. Então, a busca do reino de Deus, avivar no mundo a fé e a confiança em Deus Pai Providente e, sobretudo, o abandono nessa confiança em Deus que é providente. Verdade. Deus vai nos conceder aquilo que é necessário. E isso é muito importante também para a nossa vida, né? Nos ajuda a viver sempre mais essa dimensão do amor de Deus e da ternura de Deus também na nossa vida e no nosso ser. Verdade, Padre. Que lindo, né? Que o Evangelho, ele marca direitinho, né? É a nossa escolha e a nossa busca. E a gente precisa pedir a Deus que a gente faça a escolha correta, né? Para que a gente busque logo a luz que está logo ali para a Deus, né? Para nos auxiliar, para a gente saber fazer de fato essa relação com as pessoas de maneira de amor ao próximo, de fraternidade, que é o que a gente precisa no mundo, né? Nosso mundo está muito carente de tudo isso, não é? Então, é muito importante, muito bonita a palavra, Padre. Muito bonita mesmo. É muito bonita, assim, porque ela justamente nos chama a vivermos uma comunhão. Verdade. Entre nós. E, sobretudo, essa dimensão também que o Papa Francisco fala muito, né? Sim. De que não falar mal das pessoas, não fazer fofoca, mas, verdade, sobretudo, amar as pessoas, gostar-se, né? Tanto é que a primeira regra de São João Calabria é justamente assim, olhar-se como irmãos. Exato, e ajudar-se especialmente na vida espiritual. Que é justamente essa dimensão de fraternidade que existe entre nós, como família, porque Deus que é Pai, que nos ama, faz com que a gente tenha uma boa relação com as pessoas e faz com que a gente viva essa dimensão de ajudar as pessoas porque Deus nos ama. E sentindo-se amado, a gente se sente mais confiante para amar e ajudar as pessoas. O mundo seria diferente, né? A gente sabe disso, teríamos outro mundo. E é tão bom porque a gente, por vezes, experimenta esse amor de Deus, né? Basta a gente seguir essa luz de Jesus e nós estaremos também. É muito lindo, Padre. Acho que a gente tem que fazer um agradecimento à Nossa Senhora da Evangelização. Vamos fazer uma prece, todos nós em casa também. Fazer uma prece à Nossa Senhora. Podemos? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora da Evangelização, rogai por nós. Padre Gilberto, temos muito a lhe agradecer pela sua participação hoje no programa, né? Espero que o senhor tenha gostado de ter participado do programa e sempre que possível retorne à nossa casa. Eu agradeço o convite, né, por ter participado do programa, gostei muito, né, de estar presente aqui. Também justamente pelo vosso trabalho que realizam, né, o programa ID. Certo. Né, que Deus abençoe e ilumine sempre mais o vosso trabalho. Amém, Padre, amém. Muito obrigada. Obrigada. Você pode nos seguir pelos canais no YouTube Canção Nova Play /ID ou Frater Play. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs que assistiram ao nosso programa. Boa semana e até o próximo ID.